Justiça condena mãe e padrasto pelo assassinato de Rômulo, após 1 ano e meio da morte do jovem autista. Briga entre torcidas no jogo do Operário restringe público a mulheres e crianças. Universidade Estadual de Ponta Grossa recebe a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, na última segunda-feira. Eu sou Vitória Testa. Eu sou Tainá Landarim. Essa é a primeira edição do Correspondente Local deste ano. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, lança programa Mais Médicos em Ponta Grossa no último dia 24. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, esteve presente em Ponta Grossa na última segunda-feira. A ministra participou da cerimônia realizada na UBS Zilda Arnes, no bairro Boa Vista, para acolher os novos profissionais do programa Mais Médicos. O programa nomeou 30 médicos para a cidade de Ponta Grossa. Além disso, foi anunciado um investimento de mais de 6 milhões de reais para a saúde básica neste ano no Paraná. Segundo a ministra, a intenção é aperfeiçoar o programa. Até o momento, a nova gestão contratou aproximadamente 70% de profissionais formados no país. Moradores da rua Arapongas aguardam há mais de 4 meses reforma na via. A pavimentação da rua cedeu em março deste ano e formou uma cratera no asfalto por conta das chuvas. Desde 2019, os moradores da rua Arapongas, no bairro Boa Vista, sofrem com problemas na via. Em setembro de 2022, a rua foi pavimentada, mas em março deste ano, o investimento foi comprometido após os intensos temporais registrados. Com o impacto da água da chuva, as estruturas desabaram. Segundo moradores, a comunidade enfrenta dificuldades no deslocamento na região e precisa realizar desvios para chegar em outros pontos da cidade. A circulação de veículos é outro problema enfrentado pela população, já que o fluxo foi interrompido devido aos problemas estruturais. Na verdade, essa obra aqui, o pedido, o trabalho já é desde 2002. A gente foi fazendo abaixo-assinado, foi pedindo para político e coisa. Aí, em 2019, eles resolveram de fazer a obra. Começaram a fazer a obra, levaram 4 anos para concluir a obra. Luiz revela que no mês de maio ocorreu um acidente na região. O morador Jackson Roger Lopes, de 23 anos, estava voltando para a casa de bicicleta e caiu nos escombros da rua devido à falta de iluminação. O jovem teve traumatismo craniano e ficou em coma na UTI por 13 dias. Há 4 meses, a rua Arapongas, no bairro Boa Vista, desabou em decorrência das chuvas fortes. O valor anteriormente investido na pavimentação da rua, em setembro de 2022, foi de R$1 milhão e será necessário maiores investimentos para recuperar a estrutura do asfalto. A prefeitura iniciou os reparos no início do mês de julho, mas os moradores ainda convivem com dificuldades de deslocamento na região. De acordo com a Prefeitura de Ponta Grossa, o responsável pelos reparos da rua era a empreiteira que realizou a obra, mas no final de maio, a Prefeitura declarou que assumiria o conserto da via. O prazo para a realização das manutenções atrasou quase um mês. Os moradores da região relataram que os engenheiros da Prefeitura visitaram o local somente no início do mês de julho e abriram as estruturas da rua para estudar o problema. Mas a população acredita que os profissionais deveriam atuar em diálogo com a comunidade que enfrenta a realidade do problema diariamente. Pela primeira vez, a UEPG suspende as aulas no período dos Jogos da Copa do Mundo Feminina. A ordem de serviço publicada pela universidade responsabiliza a coordenação de cada curso para organizar a reposição das aulas. Repórteres Daphne Pimenta e Rafaela Coloda estão na frente do campus central da UEPG e trazem informações sobre a Copa Feminina. Oi, Daphne. Oi, Tainá. Oi, Vitória. No próximo sábado, 29 de julho, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol entra em campo pela segunda rodada do Grupo F contra a França às 7 horas da manhã. O jogo será no Brisbane Stadium, na Austrália, e a transmissão pode ser acompanhada na TV aberta, canais de streaming e redes sociais. Em caso de vitória, a seleção garante a classificação para a próxima fase.
A meia-campista brasileira Ari Borges estreou como artilheira da Copa e marcou 3 gols contra o Panamá. A atacante Bia Zanerato marcou 1 gol e garantiu a vitória de 4-0 para o Brasil. O Brasil participou de todas as Copas femininas e conquistou 20 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Até a última Copa foram 66 gols marcados e 40 sofridos. Agora é com vocês no estúdio. A medida era punitiva, mas superou a média de público no estádio Germano Krieger no último jogo do Operário no dia 16 de julho. Cerca de 6 mil mulheres e crianças assistiram a partida entre Operário e Floresta, superando a média de público em jogos sem a punição. Por conta de uma confusão entre torcidas do Operário e do Paysandu na 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o time de Vila Oficinas recebeu punição de 2 jogos em casa com os portões fechados, sendo permitida somente a entrada de mulheres e crianças. Mesmo punido, o time contou com a presença de cerca de 6 mil pessoas no estádio para torcer pelo Alvinegro, e o momento da equipe era muito importante. Aqui no GK, o Operário defende uma invencibilidade de 14 jogos. Entre as séries A, B e C do Brasileirão, é o único time que não perdeu em casa em 2023. Com a força da torcida feminina acompanhando o time durante todo o jogo, a vitória chegou aos 43 minutos do segundo tempo. É muito importante, né, ter mulheres representando, ainda mais se vem muitas mulheres. Nossa, fico impressionado, fico muito feliz. Espero que nos próximos jogos também. O incentivo das mulheres também será fundamental no próximo jogo em casa, que acontece no dia 30 de julho contra o Náutico. Os portões estarão abertos somente para mulheres e crianças até 16 anos. A punição foi do STJD, que também aplicou uma multa de R$30 mil ao clube. O ingresso da partida é solidário. A entrada para o próximo jogo, neste sábado, é 1 quilo de alimento não perecível. Fenômeno climático El Niño provoca aumento na temperatura em Ponta Grossa e promete um inverno menos rigoroso. O inverno desse ano será diferente do que a população está acostumada. A característica é de um inverno menos rigoroso se comparado com 2022. Um dos motivos é a ocorrência do fenômeno natural chamado de El Niño, que influencia na temperatura da estação. A gente teve a configuração recente do El Niño, ele está se intensificando, mas a princípio os principais impactos desse fenômeno não estão sendo sentidos até esse momento. A gente tem outras oscilações que estão interferindo nas condições climáticas da região sul, em termos de temperatura, de chuva. Uma das principais oscilações responsáveis por isso que a gente sempre monitora é a oscilação antártica. Então essa oscilação, ela comanda aonde que as frentes frias vão se deslocar. O fenômeno El Niño tem origem na costa oeste da América do Sul e é caracterizado pelo aumento da temperatura do Oceano Pacífico. Por isso, aqui no Paraná, a tendência do inverno desse ano é de temperatura e chuvas acima da média. No entanto, tem pessoas que estão apreciando o frio menos rigoroso. Eu gosto de calor, para mim tá bom. E tem problema de reumatismo, daí ataca demais no frio, né? Eu não gosto do frio. Para mim é bom calor, né? Quanto mais calor, para mim melhor. A repórter Larissa Del Pozo traz informações sobre o tempo para os próximos dias. Esta sexta-feira começa com um dia nublado e uma instabilidade com possíveis pancadas de chuva. Mas para você que está planejando aproveitar o final de semana, não se preocupe. O sol vai estar presente a partir do sábado, mas se prepare que as temperaturas não estarão tão altas. No sábado, Ponta Grossa marca a mínima de 12 graus e a máxima de 17 graus, com poucas nuvens. No domingo, o dia estará ensolarado e as temperaturas chegarão a 19 graus. Obras do segundo lago de Olaria estão atrasadas. O prazo para entrega encerra em 2 meses. As obras do segundo lago de Olarias, anunciado em setembro do ano passado pela atual prefeita Elizabeth Schmidt, estão atrasadas. A previsão de finalização é para o final deste ano, mas até o momento não há canteiros de obras no local. O investimento total do projeto foi estimado em R$20 milhões e tem como objetivo reter enchentes e preservar o meio ambiente do município, além de oferecer lazer à população. Olhando este mapa e esse número mágico, 20 milhões de investimentos. Segundo informações do secretário municipal do Meio Ambiente, André Pitella, o atraso é devido às chuvas.
O secretário diz ainda que o plano é construir no total 5 lagos em Olarias, mas ainda não foi apresentado um planejamento pela Prefeitura. Tribunal de Contas do Estado do Paraná determina melhorias no transporte coletivo de Ponta Grossa. Ponta Grossa terá um centro de controle operacional para fiscalizar o transporte coletivo da cidade. O local de funcionamento estará no segundo andar da rodoviária. Estima-se que no mês de agosto o centro já esteja funcionando. Segundo o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Luiz Onesco, a fiscalização se dará através de registro numérico, GPS, relatório de telemetria, dentre outros modos. Para a fiscalização, será necessária a compra de equipamentos e a realização de adequação de espaço. Estima-se que para isto terá gasto em torno de R$300 mil. A tarifa técnica do transporte coletivo teve reajuste de R$ 5,28. Segundo a Prefeitura de Ponta Grossa, esse valor é cobrado desde o dia 1º de julho. A tarifa técnica do transporte coletivo de Ponta Grossa sofre reajuste de R$ 1,28. Com isso, o município passa a subsidiar esse valor para a Aviação Campos Gerais, empresa responsável pelo serviço do transporte público. A tarifa técnica é a divisão do custo do sistema de serviço do transporte pelo número de usuários. Se o valor pago à VCG for de R$ 5,28, para o usuário pagar R$ 4,00, a Prefeitura subsidia o restante para a empresa. No mês de junho, a tarifa técnica era de R$ 6,11. Com o reajuste, a diminuição foi de 83 centavos, o que corresponde a um decréscimo de 13,5%. Em Ponta Grossa, existe a Organização de Base do Transporte Coletivo, que tem como participantes profissionais e usuários do sistema. Elton Bars participa da organização e fala sobre a importância de ter um sistema que repasse para a população informações sobre as tramitações do transporte. Mesmo quando a gente fala assim, tarifa zero, não tem tarifa zero. Gente. Alguém paga para rodar. Né? O povo, a população que não paga, mas sai de algum lugar. Mas o que a gente defende é que se monte esse sistema, não fique só nessas questões que só estouram nos municípios. Com o valor do subsídio pago à VCG, os usuários esperam melhorias no transporte coletivo. Eu acho que é um dinheiro que não está sendo tão bem investido assim. Nas melhorias, dá para ver pelo terminal, aqui tem banco com madeira faltando, os ônibus até que estão em mais ou menos condições. O valor da tarifa técnica engloba todos os gastos da operação do serviço de transporte. O caso Rômulo teve seu desfecho no último dia 13, após 16 horas de julgamento. O jovem autista foi assassinado pelo padrasto no dia 18 de fevereiro de 2022, um dia após completar 19 anos. Depois de mais de um ano do crime, mãe e padrasto foram condenados pela justiça. Após completar quase 1 ano e meio do assassinato de Rômulo Luiz Fernando Borges, a justiça condena a mãe e o padrasto pela morte do jovem autista de 19 anos. Segundo o Ministério Público, Rômulo era mantido em cárcere privado em um banheiro desativado em condições insalubres, onde era amarrado e amordaçado. O padrasto do jovem, Samuel de Jesus da Silva, foi condenado por tortura, cárcere privado, fraude processual e homicídio qualificado. A pena soma mais de 23 anos e pelo menos 1 ano de detenção. A mãe de Rômulo, Renata Fernandes Quadros Borges, foi condenada pelos mesmos crimes, exceto de homicídio. A pena soma 3 anos e ela deve responder em liberdade. O julgamento do caso levou 16 horas até ser concluído. O júri entendeu que o jovem estava com um padrasto no momento da morte. Já a mãe foi acusada pelo Ministério Público por omissão diante das agressões do padrasto. Apesar de não participar da morte, a denúncia sustentou que ela também agrediu o filho em outros momentos. Segundo a polícia, as agressões começaram em 2018, quando a mãe de Rômulo iniciou o relacionamento com o padrasto. Em 2019, a Associação de Proteção aos Autistas, onde o jovem estudava, chegou a fazer uma denúncia ao Ministério Público, alegando sinais de violência pelo corpo do jovem, mudança no comportamento e baixa frequência nas aulas. Depois das denúncias, segundo as investigações, Rômulo abandonou o tratamento na associação e a visita dos profissionais não foi mais permitida. Sinal do 5G já está ativo em algumas ruas da região central de Ponta Grossa. As empresas TIM e Claro ainda estão em período de testes. A tecnologia do 5G completou em março 1 ano desde a sua chegada em Ponta Grossa.
O município é uma das 5 cidades do Paraná que contam com um sinal ativo comercialmente no estado, ao lado de Curitiba, Londrina, Maringá e São José dos Pinhais. Apesar de já estar há 1 ano na cidade, a tecnologia do 5G ainda é pouco vista ou utilizada pela população pontagrossense. Isso ocorre principalmente pela tecnologia ainda estar em fase de testes em alguns locais da cidade e também de alguns aparelhos celulares não serem compatíveis com a nova tecnologia. Gustavo Ruiz, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na UTF-PR, pesquisa sobre o assunto e explica que pelo fato da tecnologia ser muito recente, Ponta Grossa não se encontra atrasada no processo de implementação do 5G. Ponta Grossa esteja tão atrasada em relação, porque a tecnologia de 2019 chegou no Brasil, se não me engano, ano retrasado, ano passado, e ela está sendo implementada há um ano, tá num ritmo bom até porque muita gente não tem celular, muito celular recente não vem com a tecnologia para captar essas frequências. Então eu diria que está num ritmo bom, poderia ser melhor, poderia, mas tem que ser inclusivo também. Então, a implementação da tecnologia depende que as operadoras responsáveis executem o 5G conforme a demanda exigida em um determinado local. A primeira operadora a iniciar as atividades do 5G foi a Vivo, seguida da TIM, que ainda está em fase de testes. Já a Claro tem previsão de iniciar as atividades do 5G ainda neste ano. Além de Ponta Grossa, outras 36 cidades do Paraná foram autorizadas pela Agência Nacional de Comunicações para a instalação do sinal do 5G. Todas as instalações devem ser autorizadas de forma prévia pela Agência Nacional de Comunicação antes de serem implementadas nos municípios. A primeira mostra Culturas Religiosas, Fé e Devoção finaliza sua programação no dia de hoje, com uma visita guiada pelo Museu da Catedral Santana, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. A entrada é gratuita, mas pode ser levado um item material não perecível. Religiões como candomblé, catolicismo, espiritismo e xamanismo participaram da mostra. A programação faz parte das atividades de 200 anos de Ponta Grossa. Ainda em comemoração ao aniversário da cidade, o Museu Campos Gerais está com a exposição 200, aberta ao público. O Museu Campos Gerais promove a exposição 200, em comemoração aos 200 anos de Ponta Grossa. A intenção da mostra é abranger as histórias e a influência das culturas que fazem parte da cidade. A expografia e cenografia da exposição é da arquiteta Nisiane Madaloso, com artes do artista Hélio Chaves. A exibição apresenta uma estrutura que remete aos povos originários da região, além de referência aos marcos que identificam a cidade, como instituições, espaços, personagens, práticas culturais e grupos presentes no cotidiano. A exposição fica disponível no Museu Campos Gerais até setembro. O horário de visita é de terça a sábado, das 9 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. O museu fica localizado na rua Engenheiro Chamber, número 686, no centro de Ponta Grossa. Vitória, você soube que o trabalho da jornalista Daniela Valenga foi o primeiro do curso de jornalismo da UEPG a ser premiado na Intercom? Sim, eu vi algumas informações sobre o prêmio e eu gostaria de saber como a Daniela se sentiu quando ela soube que seu trabalho foi premiado na Intercom. Eu tive a oportunidade de conversar com a Daniela sobre o trabalho. Confira a reportagem. O trabalho de conclusão de curso da jornalista Daniela Valenga foi premiado no 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Seu trabalho foi o primeiro do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa a receber prêmio na Intercom. O TCC da jornalista tem como tema a nova forma de assistir o jornalismo, uma análise de recepção dos produtos jornalísticos disponíveis no streaming Globoplay. A pesquisa apresenta as relações entre o streaming e o consumo de produtos jornalísticos. Daniela fala sobre a importância da premiação do seu trabalho para o curso de jornalismo da UEPG. E é um incentivo muito forte, principalmente quando a gente vê tantos ataques que existem, assim, ser tantos cortes, principalmente quando a gente está se referindo às ciências humanas e sociais. Então, o prêmio ele vem mostrar que, apesar disso, tem uma universidade estadual no interior do Paraná que produz muita pesquisa potente e que merece ter esse reconhecimento. O edital com o resultado da premiação do 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
foi divulgado no dia 29 de junho. O evento será híbrido, com uma etapa remota realizada entre os dias 29 e 31 de agosto. A premiação aos ganhadores ocorrerá presencialmente em setembro. A Intercom ocorre desde 1977 e reúne cerca de 3,5 mil pessoas entre alunos da graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área. A professora do curso de jornalismo da UEPG, Graziela Bianchi, que orientou o TCC da jornalista Daniela, destaca a importância dos acadêmicos se manterem informados sobre as inscrições em eventos para divulgarem seus trabalhos. Eu acho que às vezes acaba passando a questão das datas, né? Esses prêmios, eles têm datas, eles têm prazos e às vezes no acúmulo de funções, no acúmulo de atividades, nem sempre isso acaba sendo lembrado, né? Então fica aí sempre um recado para nós professores e para os estudantes também, porque é muito importante a gente poder participar de premiações como essa da Intercom, mas outras também. Essa foi a primeira edição do Correspondente Local, produzido por estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da UEPG. Até a próxima edição.